falar sobre... Estamos olhando um pouco a composição da mesa, o Naércio, o Cláudio, trabalho, educação, com certeza deveriam estar presentes, se não a previsão estiver correta. Tem a Marília para falar de favela, então tentar complementar aí com o painel anterior. Então, quer dizer, o painel anterior que eu deveria estar falando, talvez, eu dividi a apresentação em 4 pedaços. Primeiro, país do futuro. País do futuro, talvez, deveríamos falar de inovação, produtividade, reformas estruturais, né, uma visão mais macroeconômica, desenvolvimento econômico, etc. No entanto, eu não vou falar sobre isso. Pegar uma regularidade empírica, eu acho que é a regularidade empírica mais forte que eu vi nos últimos anos, tive o prazer de ver nos dados. Eu estava num projeto com o Naércio, há uns anos atrás, projeto do BID, me deu uma base de dados de 132 países na época, do Gallup. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi uma pergunta muito simples, direta. Dá uma nota de 0 a 10 para a sua satisfação com a vida, essa é a pergunta de felicidade. E tinha uma outra pergunta no questionário, menos analisada, que era a mesma pergunta, dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida daqui a 5 anos. Então, fui lá, processei e vi lá o Brasil era o líder mundial na época, em 2006, de felicidade futura, é o país do mundo que dava a maior nota nesse quesito. 132 países, a amostra era grande. Na época, quando você perguntava para o brasileiro em 2006, dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida 5 anos antes, eram 43 em 132 países, na felicidade presente era 22 e na futura era o primeiro lugar. Obviamente tem questões culturais e talvez questões conjunturais que são difíceis de separar. Olhando, analisando esses dados, o que eu vi é que, na verdade, essa característica de um alto otimismo em relação ao futuro, ou uma alta nota em relação ao futuro, a gente não sabe se é otimismo, provavelmente é otimista, somos todos brasileiros, sabemos das nossas características, era uma característica dos jovens. Né? Os jovens são aqueles que dão uma nota muito alta em relação à sua satisfação com a vida no futuro. Então, a nota média dos jovens é 2 pontos acima. Em qualquer país que você olha, isso é verdade. Então, num certo sentido, somos um país jovem também. No sentido, somos um país do futuro, um país otimista e um país jovem, embora não mais demograficamente, como foi mostrado aqui. E só para... Eu acho que isso, na verdade, quer dizer, se você pegar essas curvas de felicidade presente, futura e passada no ciclo da vida, basicamente aos 60 anos, a felicidade futura cruza com a presente. E a futura é que cai, as outras são relativamente constantes. E com mais ou menos 70 e poucos anos, a passada passa a futura. Quer dizer, uma pessoa idosa, uma pessoa que acha que o melhor da vida já passou, a nota melhor veio pela frente. Quero chamar a atenção para a figura do ministro Reis Veloso, que na verdade, a gente falou de professor, de ministro, mas na verdade ele nunca deixou de ser um estudante. A jovialidade dele vem dessa busca constante pelo conhecimento. A figura dele eu quase consigo imaginá-lo na escola e não perdeu eu acho que é esse exemplo. E muito brasileiro porque também é otimista. Na verdade, foi em 2006 isso, da pesquisa, e na verdade a gente fez o levantamento mais 6 vezes seguidas e o Brasil é ex-campeão mundial de felicidade futura. Nas 6 vezes que foram feitos o levantamento, saiu de 132 países, o último foi 160, e a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Uma vez, em 160 países, é 1 em 160, 2 vezes é 1 em 25.600. Se você vai, dá um número a 10 a 13. Ou seja, é mais difícil isso acontecer do que se você tivesse uma loteria para todos os cidadãos do mundo, um ser premiado era mais fácil do que dar essa sequência de 160, 6 vezes seguidas. Então, acho que a nota variou de 8,4 a 8,8 nesse intervalo. Então, essa é uma característica, um apelido que foi dado ao Brasil,
70 anos antes, 71 anos antes, pelo Zweig, o livro homônimo País do Futuro, é uma marca nossa. O brasileiro eu acho que ele realmente captou, já desde aquela época, essa marca do otimismo brasileiro, aí o que ele significa, está aberto a discussões. A gente fez agora, em outubro de 2012, o último dado foi de 2011 em relação a 2016. Em outubro de 2012, lá no IPEA, fomos a campo, fizemos a mesma pergunta e a nota média do Brasil deu 8,59. Não sei se vai dar para ter o heptacampeonato, mas eu acho que é uma nota 8,59, nos deixa confortável. Então, eu acho que essa é uma regularidade empírica importante, assim, que me ajudou a entender o Brasil, e é uma regularidade empírica que é um pouco ortogonal ao conhecimento que nós temos de economia. Em economia, normalmente, nós desenvolvemos um modelo de racionalidade, ciência, social, mas ciência, essa é um pouco de racionalidade, você vai aos dados, rejeita ou não rejeita os dados. E a teoria, né? Eu acho que essa literatura de felicidade ou de percepção das pessoas, eu acho que ela é bastante interessante pelo fato dela fazer o caminho inverso. Ela vai para as pessoas e pergunta o que você acha da vida. Então, eu acho que, obviamente, tem milhões de dificuldades envolvidas nesse exercício, mas eu acho que ela é muito complementar. E acho que nós, economistas brasileiros, temos um certo problema, porque se a economia é a dismal science, né, todos aqui temos quase o dever de ofício, mostrar os dois lados, né, on the other hand, né, tá sempre, a gente tem esse... se você pegar felicidade presente, fazer uma correlação com padrões de vida, aí não é renda, não, porque renda não tinha comparável para todos os países. A gente usou índices de acesso a celular, acesso a computador, a internet, são relativamente comparáveis entre países, são uma commodity relativamente comparável. A gente viu que nenhum país do mundo é mais insensível, igualmente insensível estatisticamente, mas nenhum é mais insensível que o Brasil, que a felicidade do brasileiro em relação aos bens materiais. Quer dizer, o brasileiro é feliz porque ele é feliz. Ele não é feliz porque a vida dele está melhorando. É também, mas é o que é menos influenciado por isso. Eu acho que isso cria alguns problemas para nós economistas, não em termos, obviamente, as restrições econômicas, elas estão aí. As restrições intertemporais, elas são duras e não há otimismo que as retire. Mas o brasileiro talvez não seja o exemplo do homus econômicos, aquele que é o super racional, em particular em relação ao futuro. Então eu vou tratar de 4 pontos. Primeiro ponto, poupança das famílias brasileiras. Isso é um ponto que o Brasil, a gente tem 1/4 da poupança familiar chinesa, é um nível muito baixo, a China poupa muito, o Brasil poupa muito pouco. Primeiro ponto pelo qual eu sou pessimista em relação à poupança no Brasil é porque o nosso otimismo continua alto. Se o povo é otimista, ele poupa pouco. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais o brasileiro poupa pouco, é uma questão cultural. Você tem lá a ética confuciana, é uma ética diferente, a nossa ética é diferente da confuciana, sem dúvida. Eu também sou pessimista em relação à poupança, uma certa contradição em termos. Se você em todos os modelos de poupança, você sempre vai encontrar certo. Eu acho que as coisas no Brasil estão melhorando em vários sentidos, principalmente em termos sociais. Mesmo o problema previdenciário, a população está vivendo mais, essa é a melhor notícia que nós podemos ter. As pessoas, cada 3 anos, vivemos 1 ano a mais de vida, não tem bônus melhor do que esse, obviamente, tem implicações orçamentárias seríssimas. Mas eu acho, inclusive, quer dizer, tem uma discussão importante, por que os juros no Brasil é tão alto, várias pessoas estão discutindo isso, na própria Casa das Garças, tem grupos de pesquisa. Eu acho que uma parte disso é pelo esse auto-otimismo em relação ao futuro. Se você é muito otimista em relação ao futuro, você precisa ter uma taxa de juros muito alta para você não descontar todo o futuro para hoje. Então o Brasil talvez tenha que ter uma alta taxa de juros, porque nós temos uma impaciência intertemporal
medidas, talvez tudo sabe. A gente está fazendo uma pesquisa de campo agora, e vai para campo agora, que a gente está estudando essas questões, indo à casa das pessoas, estudando intertemporalidade, decisões de orçamento, etc., para entender a cabeça das famílias brasileiras, das pessoas. Um primeiro elemento que eu acho, um segundo elemento que eu acho que a poupança no Brasil deve cair é pelos juros. Os juros estão em queda, talvez aumentem dada a inflação, mas a tendência é uma tendência de queda, e isso não vai beneficiar a poupança pelo clássico efeito de substituição. A gente olhar as mudanças, o crédito ao consumidor no Brasil tem aumentado, a proporção crédito em relação ao PIB ainda não é muito alta, quer dizer, é alta, mas é maior que era, mas ainda não é assim um nível. E se isso aumentar, significa que as pessoas vão poupar. Crédito, no fundo, é uma poupança negativa. Então, também não dá para ser positivo nesse aspecto. A desigualdade brasileira está em baixa, continua em baixa. Nossos estudos mostram que até dezembro de 2012 a queda da desigualdade continua forte. Não tem qualquer sinal de reversão disso. Por exemplo, a renda média no Brasil, do trabalho, cresceu 5,1%, no ano que o PIB per capita cresceu 0,1%, a renda média em 2012, PME trabalho 5,1% e a mediana 6,5%. Ou seja, o Gini está no seu piso histórico, etc. Mas isso não é bom para a poupança, pobres estão restritos por liquidez, se você dá mais renda para eles, eles tendem a consumir toda a renda. E essa tendência, eu espero até que continue de queda de desigualdade, mas, obviamente... Terceiro tipo, envelhecimento, como foi falado pelo Fábio, essa previdência generosa, entre aspas, generosa no presente, custosa no futuro. Emprego formal, né? Um emprego formal, ele dá uma série de garantias para as pessoas, porque, quer dizer, na verdade, quem poupa são os jovens, pelo ciclo da vida, pelo modelo do ciclo da vida. Quem despoupa são os idosos. Então, todas esses três tendências que eu repito, envelhecimento e emprego formal, acho que são avanços fundamentais, não são bons para a poupança, e, na verdade, eles afetam negativamente a poupança. E depois o Brasil se tornou um país menos incerto, primeiro com a estabilização do plano real, depois com o choque de confiança dado em 2003, etc. Primeiro ano do governo Lula. Então a economia está mais estável. Agora, para a poupança isso não é bom. Poupança, em geral, mais incerteza de renda, pelos modelos de poupança precaucional, forçam as pessoas a se protegerem por conta própria. Como o Brasil tem um sistema de seguridade social generoso, as pessoas não poupam por elas mesmas, esperam que o Estado vá promover algum tipo de seguro. E a estabilidade de renda, principalmente, a gente tem acompanhado a volatilidade de renda pela PME, ela nunca foi tão baixa em 2012. Eu quero chamar a atenção, a gente teve algum debate recente sobre isso, mas pegar dados de renda das pessoas que visitam a casa das pessoas, ainda não é a PNAD, que a PNAD de 2012 ainda não é conhecida, mas pegar a pesquisa mensal do emprego de 2012 é um ano excepcional, na média, na desigualdade, na volatilidade. Então aí eu acho que permanece, obviamente, um certo paradoxo em relação ao PIB, que em algum momento deve se resolver. Né? E, na verdade, a proporção de pessoas que cruzaram a mediana de baixo para cima nunca foi tão alta em 2012 em relação à série que começa em 2002, tá? Da nova PME. Volatilidade, pegar a renda per capita do sujeito aqui um ano depois. A proporção que cruzou a mediana de baixo para cima é 30%, em 2002 era 12%, mas era atípico, 18%, e a probabilidade daqueles que caem abaixo da mediana é 12%, está num patamar baixo, que é o que importa para a poupança precaucional, uma aversão a quedas. Então, em resumo, eu acho que todas na maioria, boas notícias que o Brasil está vivendo não são boas para a poupança, são ruins para a poupança, porque, em particular, esse otimismo do brasileiro em relação ao futuro
nos torna particularmente avessos a cuidar do futuro desde hoje. Então, eu queria frisar na poupança esse aspecto que eu acho que é uma característica do brasileiro. Segundo aspecto que eu gostaria de frisar, o Brasil é o país de todos, usando o mesmo tipo de evidência. Deixa eu recorrer à famosa lei do Gerson, né, que era famosa nos anos 70, mais ou menos quando o PNB estava começando a decolar, se a memória na propaganda do cigarro, pela rica, né? O Brasil quer tirar vantagem em tudo, né? Esse era o lema. Eu acho, quer dizer, se você pegar a mesma pesquisa do Gallup, o brasileiro ele dá uma nota muito baixa à felicidade geral da nação. Ele dá uma nota alta para a vida dele e dá uma nota muito baixa para o país como um todo. Então tem um certo paradoxo. Todos no Brasil estão acima da média, quase todos, o que é uma impossibilidade. Então isso eu acho que capta um pouco da nossa psicologia, do nosso problema. Nós temos um pouco da nossa psicologia. A boa notícia é que isso está melhorando, quer dizer, esse descompasso está diminuindo. A nota média em 2006 para a felicidade geral da nação daqui a 5 anos era 6,8, enquanto a nota média para a felicidade individual era 8,78, ou seja, 2 pontos abaixo, à medida desse descolamento. Isso até 2008, 2009 mudou para 7,8, pode ser um sinal. A gente está indo a campo, a gente não tem isso mais recente do que o final da década passada, mas eu acho que isso capta, essa é a minha aposta, minha hipótese, que capta um outro aspecto brasileiro. Eu acho que nós no Brasil, nós somos muito sujeitos a problemas coletivos, problemas de ação coletiva. Quais são eles? São vários, etc. Mas começar pela inflação, né? O Brasil foi recordista mundial de inflação de 70 a 95. Nenhum país teve mais inflação que o Brasil, nós realmente se destacamos. Então, estou vendo o Jean Biagi, nem mesmo a nossa eterna rival desse campo, a Argentina, nos afronta nesse campo. E mesmo de 70 a 2008, ainda somos o segundo país, nós só perdemos para o Congo. Ou seja, nós realmente nos destacamos nisso. O que é inflação alta? É um problema de coordenação. Né? É um problema, eu reajusto o meu preço, você reajusta o seu salário, o câmbio, etc. Terminamos todos com inflação alta. Então, problema de coordenação. Desigualdade também, eu argumento aqui, que é um problema de relacionamento. Pobreza, eu posso dizer, o sujeito é pobre ou não é pobre. Eu não posso dizer o sujeito é desigual. Desigual é a relação. Então, são problemas de relacionamento entre nós brasileiros. O Brasil era um dos países com maior desigualdade do mundo, a terceira ou a quarta mais alta, ainda é a 12ª mais alta, melhorou. Não melhoramos mais no ranking porque os nossos rivais diretos, são os latino-americanos, também melhoraram nos últimos 10 anos. Mas é mais um exemplo desse efeito, desse problemas de relação, problemas coletivos. O problema não está no indivíduo, está na soma dos indivíduos. O outro é a informalidade, esse menos jabuticaba, isso é uma coisa mais geral dos países em desenvolvimento, mas inflação e desigualdade são problemas brasileiros. São problemas que o Brasil se destaca no mundo. E, na minha interpretação, o Brasil fez grandes avanços pelo fato de, enquanto sociedade, pelo fato de ter avançado nessas frentes, inclusive na informalidade, na última década, emprego formal, etc. Então, acho que o Brasil nós estamos começando a enfrentar esses problemas coletivos. E prospectivamente? Prospectivamente, eu acho que estão vários problemas coletivos que estão colocados. Clima, problema ambiental, sujeito a externalidades, etc. Acho que o Brasil até fez alguma coisa. O desflorestamento caiu 75% de 2004 até 2010. Obviamente são os frutos baixos. Agora vai ser muito mais difícil produzir efeitos. Crime é um problema que o Brasil também se destaca no padrão internacional. Corrupção, saneamento, desigualdade de educação. Então no tempo está acabando, são os problemas, alguns dos problemas prospectivos ligados à coletividade. Por que saneamento é um problema coletivo?
e não um problema individual. Ele é individual e é coletivo, mas se eu vou na minha casa, eu ligo a luz e ela não acende, ou vou na minha torneira, ligo a torneira e não vem água, é um problema meu. Falta de saneamento é um problema dos outros. É meu também, mas é dos outros. Eu acho que esse tipo de eu em relação aos outros, eu acho que é no fundo isso que eu estou falando, que esses dados estariam captando. Quer dizer, qual a nota que eu dou para a minha vida e qual a nota que eu dou para o conjunto da nação. Então, uma interpretação. Então, daí a importância de metas, para coordenar as ações, para balizar as expectativas, eu acho que elas são muito importantes. Metas, temos metas de inflação, tem um certo aqui. Eu acho que o Brasil é a recordista mundial de inflação. Hoje sabemos que varamos o topo da meta de inflação, nos causa preocupação, etc. Mas tem um mecanismo de coordenação importante. Então, rapidamente, que a ordem foi entendida, um outro conjunto de políticas que eu vim estudando aqui desde a fundação, e lá na SAI, para minha felicidade, é uma agenda de trabalho muito bem conduzida pelo Ricardo Paz de Barros. Então, a linha geral, que foi um pouco pedido do Fernando, do convite, que nos últimos anos nós demos os pobres aos mercados, redução de desigualdade, programas sociais, falta dar os mercados aos pobres. O que é isso? Educação de qualidade, um passaporte para o mercado de trabalho. Acho que um passo importante nisso, acho que é uma política pública que nós exercemos desde das universidades, etc., informar os jovens retornos da educação. E só para uma área de preocupação muito ligado ao o Reis Veloso, foi o criador do SEBRAE, inicialmente com C, depois com S, que é a instituição que cuida dos pequenos empresários no Brasil. Eu tenho uma preocupação muito grande com os pequenos empresários brasileiros. A nossa taxa de empreendedorismo nunca foi tão baixa em relação à população ocupada. Na verdade, o que os estudos mostram é que as empresas estão ficando cada vez maiores, com mais poder de mercado e, portanto, a importância de defesa do consumidor aumenta nesse cenário. Apesar do Brasil estar mais igualitário no sentido de rendas, as estruturas de mercado estão mais concentradas. O oligopólio, para mim, não rima com equidade, mas é isso que aparentemente está acontecendo no Brasil e não são os pequenos empresários. Acho que a gente precisa olhar mais para os pequenos empresários. Um terço dos pobres estão em famílias chefiadas por conta próprias. A gente começa a ter alguma coisa na linha de microcrédito. Tive a oportunidade de avaliar um programa de microcrédito, o Crédito Amigo, 2/3 do mercado nacional. Foi muito surpreendente os resultados que eu obtive. E, na verdade, a minha grande surpresa é que o dono do programa, que é o governo federal, não sabia disso. Eu achava que a assimetria principal era devedor e credor, mas, na verdade, o dono do programa não sabia. E temos aí a lei do empreendedor individual que se adequa a esse grupo. Eu acho que aqui tem uma agenda importante de pesquisa e de trabalho, de políticas, que a gente sempre se debruçou muito pouco, apesar do SEBRAE já existir há muitos anos, etc. O SEBRAE ele foi importante na criação da lei do empreendedor individual e acho que se a gente quer portas de saída para a pobreza ou portas de entrada nos mercados, esse caminho é um caminho que tem que ser trilhado. Então, meu tempo acabou. Só apresentar aqui o último slide, só para deixar, que é o país do passado, não vou ter tempo de falar, que é a agenda ligada aos pobres brasileiros. Eu sou entusiasta do Bolsa Família, acho que nós conseguimos fazer coisas muito interessantes a um custo fiscal muito pequeno. Nós temos a oportunidade de fazer muito com pouco, principalmente que a estrutura está montada, e que eu acho que, embora o nosso apelido seja o país do futuro, o que nós realmente temos sido nos últimos anos é o país do passado. Quem tem avançado no Brasil são analfabetos, são negros, são pessoas
de baixa escolaridade. Quanto é que aumentou a renda de um analfabeto no Brasil em 10 anos? Aumentou 47%. Quanto é que aumentou a renda de alguém com pelo menos nível superior? Caiu 17%. Então as pessoas que estão prosperando são as pessoas que vêm de baixo. Então, eu acho que eles têm uma agenda, obviamente, de parte disso, e não vou ter tempo de entrar nos detalhes, mas eu acho que, vamos dizer, o país do passado, a gente tem um conjunto de políticas relativamente estruturadas. O resto do país, eu acho que a gente tiver falta, quer dizer, falta estruturar muito aqui, mas pelo menos a gente tem uma plataforma de políticas. Então eu fico por aqui. Muito obrigado.